Queridos irmãos e irmãs, celebrar a festividade do nosso padroeiro é sempre uma oportunidade de comunhão, de celebração, de júbilo, mas também é um momento de reflexão, porque nos deve levar a imitar as virtudes daquele que nós celebramos. E de modo muito especial, vocês têm como padroeiro nosso Senhor Jesus, uma paróquia cristológica, né? Tendo seu padroeiro o próprio nosso Senhor, e qual padroeira? Nossa Senhora, sua mãe. E temos o que podemos perguntar, por exemplo, o que temos a aprender com Jesus crucificado? Bom, muitas coisas. E o Evangelho de hoje, a leitura de hoje, nos fala de algo muito importante diante daquilo que contemplamos no mistério da cruz de nosso Senhor. Principalmente naquilo que diz respeito à atitude de amar. Alguém pode perguntar assim: Padre, enquanto nós que celebramos o dia de Cristo crucificado, ou celebramos nosso Senhor crucificado, qual é, pois, a virtude que precisamos viver, anunciar, pregar e imitar de Jesus? Bom, é ser como Jesus, todo amor. E aí nós vemos esta entrega bonita de Jesus na cruz, aonde ele se oferece por inteiro. E como eu costumo dizer nos casamentos que realizo, nós precisamos primeiro entender de Jesus o que de fato é amar, queridos irmãos. Muito falamos de amor, muito cobramos sobre a realidade do amor e sobre amar, mas nós não sabemos o que é amar. Ou quando descobrimos o que de fato é amar, nós não queremos assumir esta responsabilidade de amar. E o que é amar? Amar é se esvaziar. Amar é dar sem receber nada em troca. Amar é a oferenda de si. E isso Jesus nos ensina na cruz. Se esvaziou em todos os sentidos. Imaginar, por exemplo, que na cruz está Jesus, na sua última hora, tendo jorrado do seu peito a água, o sangue. O que restava? Tudo se foi. Se esvaziou por completo, porque nos ama. Nos ama com amor incondicional. Então eu sou chamado a aprender de Cristo crucificado esta realidade de ser amor no mundo. Ser amor dentro do lar, ser amor dentro das comunidades. Entendendo isso, amor é dar sem nada receber em troca, queridos irmãos e irmãs. Por mais dolorido que isso seja. Porque quem disse que amar não dói? E o amor verdadeiro, para não estar dizendo do amor de novela, o amor dessas canções feias que cantam por aí, ou também das canções bonitas que cantam, esse amor romântico. Não, é um amor profundo, como realidade de vida, de entrega, de ser, que parte de Deus, para cada um de nós. Deus nos ama tanto que nos dá a graça do seu perdão, que abre o seu coração para que nós possamos entrar nele. Ele se esvazia para que possamos nos preencher do seu amor e da sua misericórdia. E aí no amor vamos descobrir que somos muito e valemos muito. E neste chamado a ser amor, que Jesus nos faz através da sua cruz, nós devemos, pois, então, viver. Todos nós somos alcançados pelo amor de Deus, principalmente naquilo que diz respeito ao nosso arrependimento diante dos nossos pecados. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é um vínculo de perfeição, vai nos dizer São Paulo na carta aos Coríntios. Se queremos ser perfeitos de fato, precisamos amar. Quem não sabe amar, quem não viveu e quem não aprendeu de Cristo a amar, é imperfeito, não é santo. A santidade consiste neste ato de poder amar. Todos os santos amaram. E os santos só são santos porque amam. E amam a Jesus. E aprenderam de Jesus a como amar, a como perdoar.
Veja como nós somos doutores em pedir perdão, mas tiramos 0 na realidade de dar o perdão. Nós pedimos perdão ao Senhor por todas as ofensas que nós cometemos. E graças a Deus, na nossa igreja, nós temos o sacramento da confissão, que quando estamos arrependidos, recebemos de Deus o perdão, a garantia dali, saímos dali justificados, saímos dali perdoados. Recebemos este perdão, é a graça do sangue de Cristo, como ensina São Padre Pio. No ato da absolvição, é como uma gota de Cristo que desce, cai sobre nós, nos purificando, nos lavando, nos perdoando. Olha que grande graça recebemos. Quando estamos assim, meio que aperreados por causa de uma necessidade de perdão por uma ofensa que cometemos, corremos diante do sacerdote da nossa paróquia e vamos pedir misericórdia, e recebemos de Deus, por intermédio dele, o perdão. Só que veja, Deus nos perdoa de tudo aquilo que, arrependido, nós suplicamos o perdão, coisas até absurdas. Lá na minha cidade a gente fala cabeludas, né? E saímos dali perdoados. Mas quando trata de perdoar o outro, que talvez fez algo bem pequeno diante daquilo que eu fui pedir perdão, há uma resistência da nossa parte. Há um fechamento do coração para dar o perdão. Veja como às vezes nós somos ingratos, né? Deus nos perdoa e pede que nós possamos perdoar o outro, e eu me fecho à realidade de dar o perdão ao outro, porque eu acho que o outro não é digno de recebê-lo. Mas você foi. E por que eu tenho que ser perdoado e não devo perdoar o outro? Por que Deus tem que perdoar o meu pecado e eu não posso ser agente de perdão na vida do outro? Se eu não procedo assim, é porque eu não aprendi nada de Cristo crucificado. É porque eu não aprendi nada de Jesus. E não posso dizer nada. Nós somos chamados a ser o amor, e o amor se dá pela experiência também do perdão. Como é bom ser perdoado, vamos perdoar também. Dizia hoje cedo, na missa de abertura do dia de adoração lá da paróquia, sobre um testemunho bonito que ontem à noite eu via de um santo que toda hora me foge o nome dele. Mas a história dele é mais ou menos assim. Este santo, antes de ser santo, é claro, ele era um pagão, ele não conhecia a fé cristã, ele não sabia quem era o cristianismo. E um dia ele e a família dele, por uma determinada ocasião, foram feitos prisioneiros. E ficaram lá. E como prisioneiros, passaram por muitas dificuldades, principalmente fome e sede. No deserto. Pois bem, um dia, uma comunidade de cristãos vinha passando, encontrou aqueles lá cativos, presos, e foi lá. Deu água, deu comida, amparou no que podia amparar, porque eles estavam prisioneiros de alguém muito forte, né, muito potente. Mas ajudaram ali, deram aquele conforto, transmitiram este amor através do cuidado e depois falaram de Jesus. E foram embora. E este, que seria um dia santo, fez um propósito com ele, porque ele viu como estas pessoas que não me conhecem, não sabem quem eu sou, me viram aqui preso, não perguntaram o que eu fiz ou deixou de fazer, mas simplesmente me amaram, cuidaram de mim, cuidaram dos outros, e falaram deste Deus que era amor, deste Deus que me ama. Pois bem, se um dia eu me ver liberto desta condição, eu vou me entregar inteiramente a este Senhor destes tais cristãos. Porque nenhum outro me amou como eles. E assim fez. Houve um momento, então, que ele foi solto e foi até o deserto procurar os monges que ficavam no deserto orando, rezando. E ali ele conheceu mais sobre Jesus, procurou o batismo, e viveu uma vida inteiramente de Jesus. Jesus este apresentado por aqueles seguidores de Jesus,
que deram a ele amor. Veja como o amor, ele liberta, ele salva, e quando somos amor, nós levamos Jesus Cristo aos outros, porque ele é amor. Agora, já pensou o contrário? Se aquele grupo de cristãos passassem ali, visse aquele homem preso juntamente com os seus, não desse socorro, não amasse, mas espraguejasse, aquele homem nunca iria fazer a experiência de Jesus, com Jesus, do amor de Jesus, e nunca seria o santo que foi. Por isso é nosso dever, queridos irmãos e irmãs, fazer valer esta graça que Deus nos dá, através do nosso batismo, de vivermos no amor de Deus e de ser amor. De saber perdoar, de saber estender a mão, de ser para o outro. O que aqueles cristãos receberam em troca daquele homem que estava preso? Nada. Mas o cristão, ele não está para receber algo em troca, mas ele está para ser como Jesus. Então, a paróquia de Cristo crucificado deve ser uma paróquia crucificada. Ai, padre, agora nós vamos ficar todo chagado, ferido, como Jesus. Sim. Celebrar a festividade de Cristo crucificado é um chamado a nós para sermos crucificados com Ele no amor. Para que no amor sejamos vitoriosos e no amor ressuscitarmos. O amor nos promove a vitória, a elevação, a glória. A falta de amor, rebaixamento, tristeza e derrota. Como é derrotado, infeliz a pessoa que não ama e não sente o amor de Deus. Quantas pessoas por aí nós não conhecemos que estão vazias? Pode ser que até um de nós que aqui esteja, porque não acredita ou não entende este amor de Deus. Mas hoje, ao olhar para Cristo crucificado, à luz de tudo isso que ouvimos, somos chamados a fazer diferente. Porque o cristão, ele deve ser diferente. Nós não somos como o mundo é. Porque se assim fôssemos, seríamos do mundo e não de Deus. Somos chamados a ser de Deus. Por isso, somos contrários à lógica do mundo. Se o mundo prega o desamor, se o mundo prega a desunião, a maldição, eu irei pelo caminho da misericórdia, para a bênção e do amor, como tanto vemos meditar aqui. Toda vez que o nosso coração, de alguma forma, queridos irmãos e irmãs, não estiver aberto para o perdão, enrijecido por alguma realidade, olhemos para Cristo crucificado, nosso padroeiro. E peçamos a Jesus: Senhor, dai-me a graça de saber perdoar como tu. Jesus tinha todos os motivos para espraguejar, amaldiçoar e com seu poder derrotar todo mundo que estava ali aos pés da cruz, zombando dele, humilhando ele. Mas o que ele fez? Uma súplica ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, no alto da sua entrega, ainda perdoou aquele ladrão que mostrou-se arrependido pelos seus atos. E por amor, também ressuscitou. E por amor se faz presente hoje aqui. E nos reúne para fazer a experiência dele, para que depois, ao término da missa, possamos ser estas sementes do amor de Cristo crucificado nos lugares que nós formos, nas comunidades que vocês estão inseridos, vivendo essa vida de comunidade, sempre à luz de Cristo. Quando houver este momento de dificuldade, olhe para Cristo ressuscitado, crucificado. Quando não conseguir perdoar, olhem, rezem para Cristo crucificado. Alguém outro dia na paróquia chegava para o padre e dizia: Padre, eu tenho muita dificuldade em perdoar. Eu falei: todos nós temos de alguma forma. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Dizia para aquela pessoa: olhe para a cruz, medite, olhe para Jesus crucificado, e você vai vendo que aos poucos você vai ter a coragem vinda dele
para dar o perdão. Então, este é um remédio, queridos irmãos e irmãs. Cristo crucificado na cruz de Jesus, que no próximo domingo estaremos exaltando em nossas igrejas, em todas as paróquias, rezando a festa da exaltação da Santa Cruz, temos a nossa vitória. Porque o crucificado vence o nosso orgulho, a nossa falta de desamor, a nossa falta de humildade. Ele é vencedor sobre tudo isso. E nos abre um caminho imenso para que possamos ser percorridos à luz da sua cruz resplandecente e vitoriosa. Por isso, que Cristo crucificado, com suas chagas de amor e seu sangue redentor, possa voltar a sua face sobre nós e, mais uma vez, nos encorajar a sermos instrumentos do seu amor no mundo. Que possamos, de fato, testemunhar este amor da cruz de Jesus a todos, sendo verdadeiramente capazes de amar, entendendo que, como Jesus, eu irei me esvaziar, mas para ser cheio de Deus. Que o Senhor nos ajude a entender e a viver tudo isso que Ele nos ensina através desta festa do nosso padroeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.